Saudações, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o cultivo da gratidão e da generosidade. Uma reflexão sobre a prática da gratidão e da generosidade na vida estoica. Vamos destacar como essas virtudes nos conectam com os outros e nos trazem uma sensação de plenitude. É o seguinte, a gratidão é uma virtude que nos beneficia muito mais do que as pessoas imaginam. Porque quando nós temos gratidão, nós não estamos só agradecendo ao outro. Nós estamos cultivando em nós mesmos um comportamento estoico. Porque, veja bem, a gratidão ela é uma virtude, digamos, excludente. Ou seja, você ou é grato ou é ingrato, correto? Fica difícil dizer que nesta atitude alguém me deu uma caneta de presente e aí eu fiquei grato à minha amiga que me deu a caneta e fiquei ingrato também. Geralmente uma vai excluir a outra, né? Então, se eu sou grato, eu desenvolvo sentimentos saudáveis em mim mesmo, vou desenvolver sentimentos saudáveis em mim e na outra pessoa. Porque quando um amigo me dá um presente e eu demonstro gratidão, ele fica feliz também. Diz, olha, valeu a pena dar presente ao amigo. A pessoa fica feliz. Porque não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas a ingratidão ela é dolorosa. Você sendo estoico, você não vai se deixar afetar pelos outros. Mas se você não estiver dentro da linha estoica, ou se você for um estoico que está em aperfeiçoamento, como nós todos estamos, você fica triste, entendeu? Uma pessoa é amiga sua, você ajudou, você fez algo por ela, você fez um esforço, e ela não considera aquilo, rapaz, o que você fez foi insignificante, eu não dou valor não, você fez foi pouco, você fez porque eu mereço. Tem gente que fala isso, né? As pessoas ingratas, elas têm mil maneiras de ferir o próximo, entendeu? Você fez porque eu mereço, você fez porque quis, eu não lhe pedi, você fez porque você é idiota. E tem várias formas de agradecimento, não, formas de agressões. Eu já vi pessoas falarem, você fez porque você é idiota, eu não pedi. Fez porque quis, não tem nada a ver com isso. Então, essas palavras magoam os outros, deixam as pessoas chateadas e fecham as portas para próximas ações. E também causam mal-estar nos amigos, e é uma coisa que não é boa você causar mal-estar nas pessoas. Isso não é um comportamento estoico. O estoico não é sádico, o estoico não gosta de ofender, e o estoico não quer ser perturbado, mas ele também leva aquela máquina de Confúcio, né? Não faça aos outros aquilo que não quer que seja feito a ti. Então, se o estoico é uma pessoa que não quer ser ofendido, ou magoado, ou atingido, ou agredido, ele também é uma pessoa que não quer agredir os outros. O estoico não tem interesse de agredir, de perturbar, de desestabilizar ninguém. E a ingratidão é um sentimento muito desestabilizador, porque as pessoas imaginam uma coisa e depois vem outra. Então, para evitar esse tipo de coisa, o estoico cultiva em si a gratidão, mas está preparado para a ingratidão do outro. São duas virtudes aí que disputam o mesmo espaço em um mesmo momento. Então, quando alguém age de forma generosa com o outro, a pessoa é grata ou é ingrata, entendeu? Então, há um vínculo entre gratidão e generosidade. Alguém foi generoso comigo, eu tenho gratidão com essa pessoa. E aí faz bem a mim, faz bem a pessoa, e a pessoa pode até ser generosa comigo outro dia e vai continuar sendo generosa para os outros. Quando eu sou ingrato, a pessoa fica assim, poxa, eu ajudei, eu me esforcei pelo amigo, e esse amigo não agradeceu. E tem gente até que fica irritada, tem gente que consegue agredir. O verbo agradar e agredir são parecidos, na questão de algumas letras, trocar letra. Mas assim, tem gente que quando recebe uma generosidade, em vez de agradar ou agradecer, ela prefere agredir, porque acha pouco. Tem pessoas que têm uns problemas, né? Quanto mais se faz por elas, menos elas valorizam. Um amigo meu me falou um dia que ele disse que é porque as pessoas acham que você já fez o dever. Você cria uma ideia nela que você tem um dever com elas. Eles estão me agradando porque eu mereço, é um merecimento meu. E aí eles vão ter que me agradar mesmo, e eu vou querer cada vez mais. Então, isso cria problemas, isso faz com que as pessoas sejam deixadas num momento assim de expectativa frustrada, entendeu? Você tentou ajudar e a pessoa nem agradeceu e até te ofendeu. Então, essa é uma questão que o estoico não faz, certo? Ele não ofende os outros e nem quer ser ofendido. Então, o estoico, quando tem um ato de generosidade, e o estoico tem, porque ele é uma pessoa equilibrada, ele não espera gratidão. Isso é uma atitude estoica, entendeu? Tem gente que diz, eu ajudei apenas porque eu tinha que ajudar.
Porque quando você espera gratidão, você fica vulnerável. Se a gratidão não vier, você fica chateado. Eu confesso assim, pessoalmente, que eu ainda não aplico 100% essa parte. Porque quando eu sou generoso com alguém, até por uma questão de justiça, ao invés de eu olhar para indiferença, eu vou olhar para a questão de justiça. Poxa, você está ajudando a pessoa ingrata, entendeu? Eu acho a pessoa injusta, entendeu? Mas o estoico está preparado, ele está preparado para as atitudes humanas. Tem uma frase do filósofo alemão Karl Marx, que diz, nada do que é humano me é estranho. E essa frase, com certeza, o Marx pegou dos filósofos estoicos. Deve ser algum filósofo da antiguidade aí. Falou e a ideia veio passando da antiguidade até a gente. Nada do que é humano me é estranho. Nada do que é humano me é estranho. Se você tiver esse sentimento, essa clareza, vai ficar mais light sua relação com as pessoas. Porque as pessoas vão ser indiferentes, vão ser ingratas e tal. E você vai ser generoso. Por quê? Você está cultivando em você. O amor ao próximo faz bem a você. É como o perdão. As pessoas falam, perdoo por eles. Não, eu perdoo por mim mesmo. Porque quem não perdoa fica remoendo aquele sentimento ruim, faz mal à saúde, prejudica a mente, prejudica o estômago, prejudica o coração, prejudica o pulmão, porque quando você está chateado, a pessoa está irritada, ela não respira bem. Afeta todo o corpo. Eu estou falando da questão fisiológica. A questão do perdão, o não perdão, gratidão e ingratidão, são questões que afetam o fisiológico. Quando a pessoa fica triste, ou fica magoada, ou fica irritada, altera o ciclo de respiração. E essa respiração errada ou alterada, ela pode prejudicar, pode não, com certeza ela prejudicará a saúde. Então, para manter a saúde mental e física, você não deixe que os outros perturbem a sua mente. Tem um amigo que gostava de dizer, nada que te perturbe a mente seja aceito, entendeu? Então você não aceita. Perturba a sua mente, você não aceita. É questão assim de você tomar esse parâmetro, certo? Você diz assim, é a velha linha dos dois universos, né, que eu falo sempre do estoicismo. Tem as coisas que dependem de mim e as coisas que não dependem de mim. Então, pessoas que baixam a energia, é a atitude delas, não depende de mim. Agora, depende de mim baixar a energia ou não, como alguém já falou, né? Experiência não é o que acontece com você. Que as pessoas pensam, eu fui jogar bola e chutaram a minha canela, ou eu fui num show e deram vai no cantor e alguém me ofendeu ontem. Qualquer coisa que fazem com a gente, não é isso que vai nos dar experiência. As pessoas pensam que é, não. Experiência é o que você faz com o que fizeram com você. Porque, digamos, dois alunos na escola, digamos, duas crianças de 8 anos de idade, podem até ser gêmeos, certo? Vamos dar um exemplo. Duas crianças na idade são gêmeos. No intervalo de um dia na escola, vem um aluno lá, isso é muito comum no Brasil, um aluno agride o outro. Infelizmente, eu falo isso porque é uma coisa que me dói, me fico triste. Toda notícia de agressão em escola me deixa profundamente triste. Até a que ponto é permitido um pensador estoico ficar triste. Aí depois eu penso, não depende de mim, depende deles. O que depende de mim é ensinar. Toda vez que eu converso com um aluno sobre violência, eu falo, isso não leva a nada, isso não é importante. Mas, digamos, dois garotos, né? O exemplo que eu estava dando. Um garoto de 8 anos tomou um soco na escola. A reação dele foi chorar, ficar triste e dizer que nunca mais iria voltar à escola. Ele deixa de estudar, ele se prejudica. Acontece isso no Brasil, centenas de vezes por dia, se forem verdades, as narrativas que eu já ouvi de muitos professores e que eu já vi em vários lugares do Brasil. Mas, por outro lado, no outro dia, o outro menino, o irmão dele, toma um soco também na escola e ele diz, não vai ser fácil mais alguém acertar um soco em mim. Eu vou estudar, mas eu quero aprender a lutar. Meu pai pede a família para ir para a academia e diz, eu vou me tornar um grande campeão. Eu vou ganhar medalhas de ouro nas Olimpíadas de artes marciais, de alguma disciplina de arte marcial. E o menino se torna especialista em artes marciais. Ou seja, o mesmo evento, um soco que o garoto tomou na escola. Mas um deixa de ir para a escola traumatizado, chorando, com medo das pessoas e vai ter problemas psicológicos graves e vai ter que ser tratado e tal, vai ter que fazer terapia. Muito complicado para o rapaz. Ele foi prejudicado na sua operação educacional, na sua atividade educacional, aquele garoto foi prejudicado. Isso é um fato, não podemos negar. Mas o outro disse, eu vou me tornar um mestre, eu vou me tornar um especialista em artes marciais. E ele vai e aprende. E com isso, volta àquela frase. Experiência não é o que aconteceu ou o que fizeram contigo. Experiência é o que você faz com que
fizeram contigo. Essa é uma lição estoica e eu gostaria que vocês guardassem isso. Então, na questão da gratidão e da generosidade, você não pode ficar perturbado porque alguém lhe magoou. Não. Se você deu algo a alguém e ele é ingrato, isso serve para você refletir. Vai refletir sobre a ingratidão, sobre a humanidade. E talvez você fique até mais generoso depois disso. Ou então você se revolta e não vai dar mais nada, não vai ser mais generoso, né? Como eu disse, você decide fazer a sua reação. Você decide fazer a sua reação. Que as pessoas vão fazer aquela atitude com você, vão. Mas você não é obrigado a reagir de modo A, ou modo B, ou modo C. Você tem sempre uma escolha, modo A, B e C. Você nunca... Quando alguém te fala alguma coisa, usando uma expressão skinneriana, te dá um estímulo, né? Quando alguém faz alguma coisa, eu gosto do behaviorismo. Então, tem um estímulo, tem um incentivo, uma ofensa, uma agressão ou um agrado, você não é obrigado a reagir daquela maneira. Não tem uma fórmula exata, não tem uma fórmula, digamos, cristalizada. Toda vez que alguém me xinga, eu tenho que responder. Toda vez que alguém me dá um soco, eu tenho que dar outro soco. Não. Isso é variável, depende do momento, depende da circunstância. Cabe a você reagir do seu modo. E o estoico reage como? Se protegendo e não deixando que os outros perturbem a sua mente. Está entendendo? O estoico, ele vai ter que ter a disciplina deles. O poder mental é meu, a decisão é minha, a reação é minha. Eu não permito que ninguém me perturbe. Tem uma história, não sei se é verdadeira, uma lenda bolchevique. Falam que na Rússia, um líder lá, no período da Revolução Russa, foi preso e botaram ele no corredor, chama corredor polonês, né? A pessoa passa, não tem um grupo de um lado e do outro e as pessoas vão batendo. E diz que o líder era batido, chutaram ele, bateram, e ele caía e levantava a cabeça e continuava andando. Batiu, ele caía e levantava a cabeça e continuava andando. Até que chegou no final do corredor polonês, tomando socos, coronhado e tal, mas chegou caminhando em pé, doendo e tal, mas com o rosto impávido e tal. Esse cara depois se tornou um líder, tá? Não vamos citar aqui o nome e tal, mas é um exemplo de dureza e de resistir às adversidades. Isso eu falei da adversidade física, tem gente que resiste. E tem a agressividade psicológica. Então, para que serve a gratidão? Para que você torne o mundo melhor. Para que serve a gratidão? Para que você exerça o seu lado mais bonito. Para que serve a gratidão? Para que você também veja a ingratidão. Você vai ver com a gratidão que você vai ajudar pessoas, vai ser benevolente e elas vão cuspir no prato que comeram. Isso é um fato real e vai ajudar você a conhecer o ser humano. Quando você dá gratidão a alguém, você tem uma generosidade e alguém é ingrato, é uma lição. O estoico toma tudo como lição. Toma tudo como lição. O meu pai, que é um homem que tinha certa sabedoria, ele falava assim, quando alguém ia jogar um futebol ou numa luta, mesmo quando a pessoa perdia, o cara ia pro futebol, perdia, o time tomava goleada, ou ia lutar e tomava um bocado de porrada, meu pai sorria e dizia, ele ganhou. Aí alguém dizia, ganhou o quê? Ganhou experiência para a próxima. Então eu coloco, né? Eu me sinto autorizado a colocar aqui a citação do meu pai como uma lição estoica. Então quando você tiver alguma coisa de negativo numa relação, que fizer alguma coisa errada, que você não gostou, você diz, eu ganhei. Aí alguém vai dizer, mas ganhou o quê? Eu ganhei experiência para a próxima. É muito útil isso. Tem uma anedota que conta, né, no Japão, que a empresa japonesa pegou um jovem lá, recém-formado em administração, e o jovem foi trabalhar e montou lá um projeto lá de milhões, e era um negócio que parecia interessante, e ele montou aquele projeto de milhões baseado em alguns cursos que ele fez e tal, e o projeto andou. E o projeto andou e foi muito ruim para a empresa. Foi um grande prejuízo. A empresa tomou um prejuízo de milhões. E aí ele, que não era japonês, ele era de outro lugar, ficou assustado e disse, poxa, vou ser demitido. Eu dei um prejuízo enorme à empresa. Dei um prejuízo de mais de 10 milhões à empresa. A pessoa, vamos continuar aqui, vamos ver o próximo projeto e tal. Vem aqui, senta aí e tal. Aí ele ficou preocupado. Você não vai me demitir? Eu dei um prejuízo de 10 milhões. Não, que é isso? Demitir você? Ora, nós contratamos você antes, porque você tem um valor que nós gostamos do seu currículo, do seu desempenho, da história sua. Nós gostamos e acho que você pode contribuir com a nossa empresa. E é justamente agora que nós investimos 10 milhões na sua educação e treinamento, porque iríamos demiti-lo. Ou seja, eles não consideraram apenas perder o dinheiro com os erros que ele cometeu. Eles consideraram aquilo como
A empresa considerou assim, nós investimos 10 milhões no seu treinamento, ou seja, todos os erros que ele cometeu naquele projeto, ele aprendeu. Então, a vida é um pouco isso, se você quiser fazer uma abordagem estoica. Considere seus erros como aprendizado. Teve um prejuízo financeiro? Considere como investimento em educação financeira, entendeu? Então, o estoico está sempre tentando fazer a limonada do limão. É azedo? Não, vou fazer uma limonada. O estoico está sempre tirando proveito de qualquer situação, entendeu? Aquela frase do filme Conan, né, o Bárbaro, e a frase de Robert Howard, essa frase está em toda parte, né? Aquilo que não me destrói me torna mais poderoso, entendeu? É uma coisa bem nietzschiana isso, né? E é verdade isso, aquilo que não te destrói te torna mais poderoso. Se você encarar assim, mas você pode chorar também, opcionalmente. Não é um conselho estoico e não é uma prática bem propícia para um estoico. Então, estamos vendo aí que a generosidade tem várias facetas. E uma delas é te educar para a ingratidão humana, que magoa, machuca, mas depois de muitas pessoas serem ajudadas e não te agradecerem, você vai ficar indiferente à ingratidão humana. Já é uma vitória, tá entendendo? Toda vez que você comprar uma caixa de chocolate e der para uma amiga ou para um amigo, e ele não comentar nada ou não te agradecer, e para que me dá essa porcaria, rapaz? Você vai pensar assim, vai ficando mais vacinado, digamos assim. Geralmente, o estoicismo ele é mais assimilado ao longo dos anos, né? Então, tende um homem mais velho ter mais uma abordagem estoica do que um jovem. Um jovem de 12 anos e um homem de 120 anos, vou botar um bem radical exemplo. O cara de 120 anos já viu tantos atos de ingratidão que ele já não se espanta. Então, poucas coisas vão assustar um homem de 120 anos. Já o menino de 12 anos está otimista, ele está crente que isso aqui é um país das maravilhas, né? E aí a pessoa é otimista. É bom ser otimista, eu não estou dizendo que é ruim ser otimista. Agora, o perigo é quando o baque vem da decepção. Aí por isso que você tem que estar preparado. Então, eu aconselho que vocês sejam generosos, porque faz bem a sua mente, espalha uma energia boa e te ajuda a compreender melhor a alma humana. Porque toda vez que alguém for ingrato com a sua generosidade, você vai aprender mais sobre a alma humana. Ou seja, é um investimento em educação. Você está fazendo, considere cada ato de generosidade a partir de hoje seu como um investimento na sua educação estoica. Vai ser interessante. Porque tem pessoas também que vão exagerar. A gente está falando meio, parece até que o estoicismo é pessimista, e eu acho que não é. Mas assim, tem pessoas que você dá uma coisinha simples e ela fica tão feliz. Tem pessoas que você dá uma caneta de R$2, de R$5 e ela fica feliz, muito feliz. E tem pessoas que você pode dar um presente de R$5.000 e ela não gosta. Eu já vi esses dois exemplos, entendeu? Então você vai conhecer a variedade do ser humano. O ser humano é muito variável. As pessoas não são iguais, entendeu? Aquele provérbio popular que diz, cada cabeça é um mundo, é muito verdadeiro. E se cada cabeça é um mundo, em cada um desses mundos cultivam a generosidade e a gratidão de formas diferentes. Eu estou misturando, percebe? Eu estou falando gratidão e generosidade por isso. Porque são duas faces de uma mesma moeda, entendeu? Quando você tem gratidão é porque você acha que teve generosidade em algum lugar. E aí ser grato, eu falei da generosidade. O ser grato seu vai fazer bem ao seu espírito. É bom para a mente, é bom para o corpo. Você vai respirar melhor, você não vai se desgastar, entendeu? Tudo que fizerem você deve agradecer. Tudo que fizerem você deve agradecer, entendeu? Porque com isso você vai ficar mais light, entendeu? Eu tinha uma experiência quando eu comecei, primeiro ano fazendo a universidade, eu ia de ônibus para a faculdade, experiência pessoal minha, sobre a questão da gratidão, e fez um bem a mim enorme. Quando eu comecei o primeiro ano na universidade, estava muito feliz. Poxa, entrei na universidade, para mim era uma coisa fantástica, né? Eu digo, vou estudar, e eu ia feliz para a universidade. E no período, eu não sei agora, mas no período que eu ia para a universidade, tinha cada motorista de ônibus, que os caras tinham prazer de ver o cliente rodando lá dentro assim, desequilibrado. Eu entrava no ônibus, o cara arrancava, você quase caía, você tinha que segurar. É horrível andar de ônibus em Salvador, era nesse período, né? Não sei agora, se a coisa melhorou. E eles fazem curvas terríveis, e parece que ele tem ódio do passageiro, parece. E se fora as vezes que você pede o ônibus para parar, ele não para, ele passa direto. E eu comecei a ficar irritado com isso. E eu naquela época era muito ligado às artes marciais, sou até hoje, eu gosto muito das artes marciais. Mas hoje é só para fins filosóficos, não são fins operacionais nem práticos. Não tenho intenções práticas nem operacionais, com meus conhecimentos marciais. Mas na época eu gostava mesmo da coisa, né?
E aí o que acontece? Quando o motorista passava, eu batia a mão, ele não parava. Aí você via quem era o motorista que fazia sempre a mesma linha, o mesmo horário. Muitas vezes você estava atrasado, estava apressado para ir para a faculdade, e o cara deixa você lá e não vai. Aí eu pensei assim, eu ficava irritado, não, vou vir mais cedo. Você começa a vir mais cedo, pega outro ônibus e tal. E mesmo assim tem aquelas questões de muita grosseria, entendeu? E aí passava do ponto, você tem que descer aqui, para lá adiante, você tem que voltar e tal. E aí eu aprendi com pessoas amigas naquela região, Seixonoye, não sei se eu vou falar Seixonoye. Seixonoye não, mas muito obrigado, qualquer coisa, Seixonoye é uma filosofia, né, do Japão. Muito obrigado, qualquer coisa ele diz muito obrigado. Aí me ensinaram aquilo, naquele período eu aprendi esse muito obrigado do Seixonoye. E aí eu aprendi a dizer isso no ônibus. Eu não vou brigar com o motorista, eu não posso entrar em conflito com o motorista, eu vou ter mil problemas. Eu ficaria louco, eu ficaria com a mente perturbada, eu ia para a delegacia por envolver em combate corporal. E eu aprendi a dizer obrigado a qualquer motorista, qualquer que fosse o comportamento dele. Então eu estava no ponto, o motorista vinha devagar, eu batia a mão, ele acelerava, aí parava na frente, aí eu corria atrás da mão e dizia, muito obrigado. Mas eu dizia sincero, não era demagogia. Eu aprendi que só funciona se vier interno. Não adianta você agradecer a pessoa e ficar magoado, revoltado, porque isso vai prejudicar seu corpo, vai prejudicar sua mente, vai prejudicar seu sistema nervoso, sistema metabólico, tudo seu vai ficar prejudicado. A raiva não faz bem à saúde. Todas as teorias colocam esse aspecto, né? Porque a raiva acumula, você acumula, fica com adrenalina e não descarrega. O homem da caverna é diferente de nós, o homem primitivo. O homem primitivo ficava com medo, ou irritado, ou com raiva, assustado, aumentava a taxa de adrenalina no sangue e ele ia para cima do tigre com a lança. E lá ele podia vencer ou não vencer, ele gastava a energia física dele e aí a adrenalina aliviava o efeito dela. O homem moderno tem a mesma carga de adrenalina, o próximo de um homem primitivo, mas não tem o movimento do homem primitivo. Então a adrenalina fica no sangue envenenando. Ele se prejudica, porque se você não descarrega ações, porque ações ajudam a aliviar a sua tensão. Você está tenso, tensão, ação, relaxa. Se você não relaxa, o homem moderno briga com a caneta. Eu vou te processar se você me ofender. Isso aqui não alivia a tensão. Não alivia a tensão psicológica. O que alivia a tensão é pegar peso, é correr, é pular, é lutar, entendeu? A coisa física, o músculo em ação. O músculo em ação causa um bem-estar no organismo. E o homem das cavernas, ele entra no que os meninos chamam do game fight, né? O homem moderno não entra em fight. Às vezes entra, aí o que acontece? Por isso tem esses desequilíbrios aí na sociedade, porque as pessoas ficam acumuladas de raiva, elas ficam com ódio. Por quê? Por causa do desequilíbrio emocional. Então você tem que ter o seu equilíbrio emocional. E aí eu falava para mim mesmo, não vou discutir com o motorista de ônibus. Qualquer que seja a grosseria dele, eu vou dizer muito obrigado, vou sorrir para ele e vou agradecer, porque ele está me ensinando a ser uma pessoa mais paciente. No fundo, aquele cara estava me ensinando. E eu comecei a fazer isso e peguei esse hábito até hoje. Eu entro no ônibus, muito obrigado, eu dou um sorriso, como diria aquele poema de Raul Seixas, um riso franco e puro para um filme de terror. Eu dava aquele riso, mas é verdade, é um riso. E desci agradecido. E com isso eu fui aliviando a tensão, e não sei se inconsciente ou inconsciente, eu comecei a afetar os motoristas que passaram a se tornar mais gentis. Isso pode ser uma coincidência ou pode ser um reflexo da minha própria mente, no meu comportamento, no comportamento do outro. Porque eu já estou mais relaxado, então ele também não se sente ameaçado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu aconselho a vocês fazerem isso. Façam essa experiência é uma experiência prática do cultivo da gratidão e da generosidade. Façam isso sempre, que eu juro que o estresse de você vai diminuir. O estresse de vocês vai diminuir. Quando tiver qualquer situação, diga muito obrigado. Agora, cuidado. Não diga isso com pessoa muito violenta, não. Tem gente que é tão violento que até o muito obrigado irrita, tá entendendo? Mas o problema é da pessoa, não é seu. Mas tenha cuidado. Tem gente que é assim. Tem gente que até um elogio ofende. Então, quando você estiver diante desses psicopatas, procure identificá-los. Eu já disse na aula anterior e tal. Julgue. Não é que as pessoas dizem, não vou julgar ninguém, não. É bem próprio da nossa cultura. É feio julgar, não vou julgar ninguém, né? Não, você não pode condenar, mas só julgar, medir. Com quem eu estou lidando é uma coisa sábia, é uma coisa estoica, você olhar, quem é aquela pessoa na minha frente? Porque os estoicos usavam muito de lógica. E o que é lógica? Lógica é raciocinar para prever o que nem aconteceu. Lógica é se A, então B. Então, lógica é você aprender quando você vê um A, vai vir um B por aí. Sequência de ações, de eventos, entendeu? Então isso é ser lógico. E aí você tem que conhecer o mundo, tem que conhecer o universo. E as pessoas fazem parte do universo. Como é que eu tenho uma filosofia que me ensina a conhecer o universo? Eu preciso entender o universo para me mover
de maneira mais saudável, de maneira mais inteligente. Eu preciso me mover de forma mais saudável, tanto andando no planeta Terra, quanto construindo uma nave para ir para Marte, por exemplo, como alguns querem aí. Você tem que entender o universo. E se você tem que entender o universo, não tem que entender os humanos são universos riquíssimos. Cada ser humano é um universo. Já dizia a música Pedro, né? Cada um de nós é um universo. Dizia o grande mestre sábio Raul Seixas, né? E Paulo Coelho deve concordar com isso também, o sábio Paulo Coelho. Então, cada um de nós é um universo. E nós temos que conhecer esse universo. Se cada um de nós é um universo, assim como nós devemos conhecer o Adão Kadmon, o homem cósmico, o Buda cósmico, o Cristo cósmico, essa criatura, né, que é o universo, algumas mitologias e algumas filosofias colocam, né, que tudo que nós vemos é um ser sozinho. Tanto é que diz que é universo. Esse ser que nós contemplamos de noite, vendo aquelas estrelas, é diverso, é diversificado, mas ele está unido, é uma coisa só. Os nórdicos, tem uma lenda nórdica que diz que o céu é o crânio de Mi, é um gigante da mitologia nórdica. Então, esse céu todo é a cabeça de um gigante para os nórdicos. Então, vários povos têm essa questão de que é uma criatura, nós olhamos, são as criaturas. E nós somos as células, algumas das células dessa criatura. E, fractalmente, como fractais, nós reproduzimos o universo. Então, se cada um de nós é um universo, e devemos conhecer o grande universo, devemos conhecer o microcosmo, o ser humano também. E aí, quando nós conhecemos o ser humano, nós tratamos mais com respeito. Quanto mais você conhece o ser humano, mais você se vê compelido a tratar os outros com respeito. E com cuidado e atenção, porque o estoico não é inocente, não é ingênuo. Um pensador estoico, uma mulher que pensa estoicamente, ela não pode ser distraída, digamos assim. Você tem que estar atento às pessoas, tem que julgá-las, porque é a obrigação do estoico conhecer o mundo. Por quê? Qual é a obrigação número 1 do estoico? Segundo a minha opinião, é você distinguir o que depende de você do que não depende de você. E como eu vou distinguir o que depende de mim do que não depende de mim, se eu tenho preguiça de analisar o meu colega de faculdade? Eu tenho preguiça de analisar a minha colega de trabalho. Como eu vou saber o que depende de mim e o que não depende de mim? O que é que eu vou fazer, o que é que ela vai fazer? A pessoa vai colaborar no trabalho, não vai prejudicar você, não vai? Nós temos relações com as pessoas o dia todo. E nessas relações nós encontramos pessoas que colaboram com a gente. O estoico não é um solitário louco. Ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho. Não. O estoico faz coisas em equipe, trabalha em equipe. O estoico pode dar a mão a alguém e receber a mão de alguém. O estoico não é um idiota. Viver estoicamente é não ser idiota. Dali eu não vou receber contribuição nenhuma. Dali eu não vou receber colaboração nenhuma. E você já sabe. Aí você não espera colaboração nenhuma. Tipo uma equipe de colégio. Colégio, faculdade e tal. Seis vão fazer um trabalho. O que vai acontecer no trabalho? Vocês sabem. Um vai pesquisar bastante, o outro vai escrever, o outro vai dizer como é que organiza. E tem 2 ou 3 que nem estão ligando. Tem alunos que não estão nem olhando para o trabalho, nem querem saber. E tem raiva de quem sabe. Mas depois vão ganhar nota junto com os outros. Então o que é isso? Quem é da equipe tem que aprender. Entendeu? Tem um hábito saudável, tem alguns exercícios históricos interessantes. Quando você ajuda o outro e você é generoso, você termina se desenvolvendo. Eu habituei quando eu era garoto, aprendi com a minha mãe, que era sábia também com meu pai. Minha mãe sabia fazer letras belíssimas, ela fazia letras grandes de trabalho. E ela sempre fazia as capas dos meus trabalhos, até que um dia eu não vou fazer não, porque eu já ensinei, você tem que fazer esse trabalho. Eu fiquei muito irritado um dia, não gostei não gostei nem um pouco. Quando minha mãe disse que não ia fazer o trabalho para mim, a capa do trabalho que eu teria que fazer. Aí eu aprendi a fazer letras góticas e tal, outras coisas, e fui desenvolvendo. E comecei a fazer exercício na sala. Fazia trabalho para os colegas, e tinha colega que não queria nada. E alguns me achavam como idiota. Ah, ele faz trabalho para a gente, vou botar ele para fazer um trabalho. E eu gostava de fazer trabalho, de ajudar, porque eu desenvolvia meu intelecto. Aí quanto mais trabalho eu fazia para os colegas, mais fácil ficava o ato de fazer trabalhos para mim. Aí eu chegava um ponto que eu não precisava nem estudar às vezes para passar. De tanto ajudar os outros, eu estava nesse processo aí. Quando vinha o dia da prova final, não sei o que final de ano, no colégio tem muito esse terror do final do ano, vai fazer prova, eu nem estudava quase, porque eu já estava dominando os assuntos, de tanto servir aos outros. É uma coisa que eu faço até hoje. A pessoa me pede aula, eu dou. Diz que eu sou um professor nato, porque eu gosto de realmente dar aula. Eu gosto de explicar. Aliás, se as pessoas em redor de mim quisessem aplicar uma regra minha,
que eu tento, não consigo o tempo todo, mas eu tento o seguinte: toda vez que eu estou na companhia de uma pessoa, eu gostaria que ela me ensinasse algo, ou que aprendesse algo comigo. Eu acho um certo desperdício de tempo. Conversa assim que eu não aprendi nada e nem a pessoa aprendeu. Digamos que eu fiquei num prédio, numa sala, ou mesmo passeando e tal, estou com uns amigos, poxa, fiquei 5 horas lá, cheguei 1 hora da tarde, saí 6, não aprendi nada, eu não ensinei nada a ninguém. Eu considero isso um grande desperdício de tempo. Diz que o estoico, ele escolhe a sua missão aqui no planeta, ele escolhe a sua missão na galáxia. E eu acho que a minha missão é dar conhecimento às pessoas e aprender muito. Eu gosto de aprender. Quando eu encontro alguém que me ensina, às vezes corrige um erro meu, eu não fico irritado como a maioria das pessoas. Tem um provérbio judaico, da sabedoria judaica, que fala assim: corrija um homem idiota, corrija uma mulher idiota, e você fará inimigos raivosos que te odiarão para o resto da vida. Agora, corrija um homem sábio, corrija uma mulher sábia, e você vai conquistar uma amizade para o resto da vida. Voltando, não é o que se faz, é como se reage àquilo. Então, a correção em si, você está errado, você fez besteira, ou suave, ou grosseiro, a correção em si não é uma experiência para alguém, não, é como ela vai reagir. Então, uma amiga inteligente, uma amiga sábia, você diz: amiga, está errado, está muito errado, isso aqui está errado. Um amigo inteligente vai agradecer e vai gostar mais de você. Poxa, eu te adoro, você é uma pessoa amiga, você me corrigiu, você mostrou o meu erro, muito obrigado. A pessoa vai te amar, a pessoa sábia vai te amar quando você a corrige. Agora, corrija o idiota que o ódio vai vir. Então, volta aquele pedido meu, pedido estranho, né? É errado julgar, velho. Você não deve julgar ninguém. Não, julgue, porque senão você vai cometer erros graves. Digamos que eu tenho uma amiga aqui, uma amiga A e uma amiga B aqui, certo? A minha amiga A, ela é sábia. A amiga B não é tão sábia assim, ela é uma pessoa imbecil. Elas duas cometeram um erro, eu vi. Eu não posso corrigir a minha amiga B, porque ela vai ficar com raiva, ela vai se sentir ofendida, ela vai se sentir agredida no ego. E essa aqui é sábia, ela vai adorar. Poxa, que bom que você me corrigiu, eu gosto de andar com você, você me corrige. Então, não corrija qualquer pessoa, não corrija não. Observe. Pessoas sábias você corrige que elas gostam, vão aumentar a amizade, entendeu? Vão aumentar a amizade, entendeu? Então, a gratidão ajuda você a conhecer melhor as pessoas. A generosidade ajuda você a conhecer você mesmo, porque você aprende a ter paciência, você aprende a ser feliz. E algumas pesquisas indicam que a pessoa fica até com mais endorfinas. Quem consegue fazer atos de gentileza, faz bem. É tipo um bálsamo para a alma. Quanto mais você é gentil, mais você vai se sentir bem. Experimente. Se você não costuma ter atos de generosidade e de gratidão, comece a agradecer seus amigos. Comece a agradecer quem te ensina. Comece a agradecer quem te corrige. Agradeça até quem te ofende, mas agradeça com cuidado, porque as pessoas pensam que você está zombando dela. Já aconteceu muito isso comigo. A pessoa vem com a intenção de me ofender e eu, tranquilamente, alguém pode dizer cinicamente, no sentido grego do kínikos, cachorro, né? O cachorro é inocente, E aí você tem que ter a inocência de um animal. E você nem entende que ela... Você xinga às vezes o animal e não entende que você está xingando ele. Eu faço assim, a pessoa às vezes ofende, e eu digo muito obrigado. A pessoa fica assustada, esse cara é maluco ou o quê? Por que que eu... Aí fica achando que você está sendo irônico. Você está sendo irônico comigo? Não. A pessoa que fala grosseria comigo está me ensinando a ter paciência. É meu mestre zen, Ou seja, do ponto de vista histórico, você deve aproveitar qualquer situação para aprender. Qualquer situação é o momento de aprender. E já diz lá o sábio chinês, Confúcio: aonde tem 3 pessoas, uma é meu mestre. Habitue-se a fazer esse exercício. Quando entrar numa sala, poxa, tem 9 pessoas, então no mínimo tem 3 mestres ali dentro. Você aproveita esses mestres, agarre, aprenda com eles. E às vezes o mestre não é agradável, às vezes o mestre é desagradável. Às vezes é uma pessoa que te ofende. Aí ensina você a ter paciência. Às vezes ela te irrita, ensina você a controlar suas emoções, porque é uma coisa muito importante do estoico controlar suas emoções. O Dom Juan, né, não o Dom Juan clássico lá do Lord Byron, Dom Juan de Castanheira, né, do México, Dom Juan dizia que você precisa de um pequeno tirano, um pinche tirano. Um pequeno tirano é o quê? Um pequeno tirano é a pessoa que te oprime.
pessoa que te faz mal, que te ofende, você tem que agradecer, porque essa pessoa te educa. Por que pequeno tirano? Porque, segundo Dom Juan, grande tirano é o universo, a águia cósmica, que ceifa as vidas das pessoas. Então não tem ninguém grande na Terra nesse sentido. Todos são frágeis e vulneráveis. Quando você conhecer um homem imortal e poderoso e invencível, você diz, isso é um grande. Mas até lá você diz grande no sentido simbólico, grande comparado com o outro. Tem um provérbio que diz, lagartixa na frente de formiga faz pose de jacaré. Tem muita gente que faz pose de jacaré. São apenas lagartixas, não se assuste. Não deixe perturbar sua alma. Nada que perturbe a alma te seja aceito. Nem mesmo uma lagartixa rugindo como um jacaré. Pessoas frágeis, assustadas, fracas e com medo. E como dizia o poeta, né? Não ligue. Eu dizia isso para uma colega minha, ela adorou, ela caiu na risada. Ela foi fazer um procedimento burocrático, né, num órgão governamental e trataram ela muito mal e ofenderam. E ela ficou muito chateada, porque foi ofendida numa repartição pública. Eu falei uma frase para ela, eu cantei uma música, fiz uma poesia, cantei uma poesia, uma música para ela. Ela riu, o mal-estar passou na hora. Ela, poxa, o pessoal do trataram mal burocraticamente. Setor burocrático, né? Tratou a minha amiga, ela ficou triste, veio conversar comigo e eu disse, não ligue para essas caras tristes, sentadas, são tão engraçadas, donas de suas salas. Ela caiu na risada, a raiva sumiu e ela passou a não ligar para aquelas caras tristes, sentadas em suas salas. E hoje isso é o Brasil, né? Então você encontra isso aí. Então não fique com raiva na repartição pública, agradeça, está educando a tua paciência. E paciência é um negócio muito bom. Então, a gratidão faz com que você veja mestre em todos os lugares. Pinches tiranitos, pequenos tiranos, pessoas que oprimem você, mas segundo Dom Juan, um sábio, mestre de Castanheda, a pessoa que oprime você, força você a se desenvolver. Entendeu? Um menino que dá uma surra no outro no colégio, está obrigando o outro a aprender artes marciais. Aquela surra que ele tomou, não estou defendendo, tenha calma aí, viu? Não vou me deturpar nesse tempo de cancelamento, dizer que eu estou falando besteira e deturpar o que eu estou falando. Não estou dizendo que aluno não deve fazer. Eu sou contra um aluno bater no outro, mas acontece que os alunos têm um costume, às vezes, de bater nos outros. Quando um aluno apanha, ele está sendo incentivado a praticar artes marciais. E às vezes a surra é leve, a surra é só educativa, vai levá-lo ao caminho das artes marciais. E lá na frente ele vai ter uma agressão mais perigosa, que ele morreria se não fosse as artes marciais. Eu conheço casos concretos de pessoas que poderiam ter morrido se não fosse o conhecimento marcial. O conhecimento marcial salva as pessoas. Por quê? E foi de uma agressão que você tomou a decisão de praticar arte marcial. Tem a questão psicológica também. A pessoa te agrediu, você se acalmou. E tem momentos que se você perder a calma, você vai ter problemas. Então a calma é fundamental. E como é que você vai adquirir calma? Sendo educado para ter calma. E como é que você vai ser educado para ter calma? Com pessoas desagradáveis. Então, as pessoas desagradáveis são pinches tiranos. São tiranos pequenos, opressores. Mas, para o homem comum, para um guerreiro, e o estoico é um guerreiro, não tem gente ruim, tem gente educadora. Quanto mais miserável aquela pessoa, mais disciplina você vai ter que ter. Por exemplo, você falou com alguém no seu trabalho, um comentário inocente, você falou uma coisa mais pura, mais bela, mais inocente. Uma pessoa que gosta de fazer fofoca vai pegar o teu comentário e vai levar problemas, vai criar fofoca, vai criar história e vai envolver você num lamaçal. Fez mal a você? Fez sim, claro que fez. Mas você vai ficar com raiva, vai aumentar o lamaçal. Você vai ficar com raiva, você falou, é verdade, você vai perguntar e a história vai render e você vai ter muitos aborrecimentos, dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar, perturbação mental. E toda vez que você vê aquela pessoa, você vai sentir mal. Não, você vai dizer, puxa, eu tenho alguém ali no trabalho que me ensina a ficar de boca fechada. Eu converso demais. Me envolver numa fofoca porque eu falei o que não devia. Às vezes falou pouca coisa, mas pouco só o fato de você conversar é motivo para alguém criar uma fofoca sobre você. Nessa época de fake news, não presta atenção aos fatos. Os fatos são importantes, mas a informação divulgada é mais. O boato às vezes tem mais força do que a verdade. Dizem que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Não porque ela vire verdade, mas porque algumas pessoas começam a acreditar e repetir. A internet está cheia disso, a internet está cheia de mentiras. Então você não pode ficar com raiva quando alguém jogar você numa fofoca.
Você só vai aprender a ficar longe de gente fofoqueira. É um aprendizado muito importante. E aquela fofoca, às vezes, ela não é grave, é uma fofoca média. Mas lá na frente você vai entrar numa fofoca grave. Tem fofocas que geram delegacia, vocês sabem. Tem gente que cria histórias e tal, graves, que criam problemas graves entre famílias, entre pessoas. Então você aprende a se afastar dessas pessoas como? Convivendo com essas pessoas. É como o veneno da cobra, né? A cobra gera vacina também, né? O remédio, o soro antiofídico. O soro antiofídico é criado do veneno da cobra. Então pessoas ruins são como cobras. Você tem que aproveitar o veneno delas e fazer o antídoto. Poxa, eu trabalho ali num lugar, tem 5 pessoas, tem umas pessoas ali que fazem fofoca, então eu vou manter distância, eu não vou comentar, vou ficar calado, vou ser educado. É bom ser educado, é bom ser gentil, mas volto a lições anteriores que eu falei. Cuidado com o seu círculo, cuidado com o seu círculo, mas fora do seu círculo, preste atenção em tudo, em todos, e dentro mais ainda, mas, mesmo que te ofendam, agradeça em silêncio, não agradeça para a pessoa que ela pode entender errado, agradeça tudo que te fizerem, de bem e de mal. De bem, agradeça porque é bom, gostou, te agradou, é bom, agradeça o que te fizer de bem. E o que te fizer de mal, agradeça porque te torna mais forte, está te educando. Está te educando. Pessoas desagradáveis tornam você mais forte. Por isso que Dom Juan diz que o pequeno tirano é realmente um tesouro. Tem uma anedota, não sei se é verdade, diz que o grande líder do Brasil, Getúlio Vargas, um grande político, um dos maiores políticos da história brasileira, foi procurado por um jovem. Eu acho que Getúlio Vargas era estoico. Pelas histórias que eu ouço dele, o jovem procurou Getúlio e disse: o senhor é o maior líder político do Brasil, eu gostaria de aprender política. O senhor pode me ensinar política? Posso. Vá na minha casa amanhã, 8 horas, que eu te dou uma aula. Aí o menino foi, o rapaz foi na casa dele, quando chegou lá 8 horas, eu disse: bom, vamos começar a sua aula de política. Me diga aí qual é o seu principal inimigo. Assim, eu não tenho um inimigo, não. Você quer crescer na vida pública? Quer fazer sucesso? Quer. E não tem um inimigo? Você não vai aprender. Então, dever de casa, vai embora. Quando você identificar um inimigo, você volta aqui e fala que eu vou começar as aulas. Porque você precisa do inimigo para evoluir. Aí lá na Ásia, tem um provérbio que diz assim: nesse sentido, o Buda é tão útil quanto o inimigo. O inimigo obriga você a melhorar, o inimigo obriga você a se proteger, o inimigo obriga você a ficar atento, o inimigo, ele melhora a sua atenção, o inimigo melhora a sua capacidade de observação, o inimigo melhora a sua capacidade de combate, e o inimigo melhora somente no estado geral, que os japoneses chamam de Zenshin. Você fica na mente Zenshin. O que é Zenshin? É a mente alerta, é a mente alerta. E o inimigo faz você ficar alerta. Se faz alerta, então o inimigo é tão útil quanto um Buda. Isso é a visão de Dom Juan, isso é a visão budista, isso era a visão de Getúlio Vargas também. Você tem que saber aproveitar tudo, inclusive os momentos desagradáveis, para evoluir, tornar o ser humano melhor e mais tranquilo. E quando você chega a uma mente imperturbável, aí sim, aí você está chegando no ideal estoico. E quando você chega a uma mente que não se perturba, sua mente não se perturba mesmo. Então você tirou o poder dos outros de perturbarem você. Você tirou o poder dos outros de perturbarem você. Eu me lembro no filme antigo, eu não lembro o filme, perdoe eu não dizer o nome do filme, mas eu achei um filme belíssimo, antigo. E aí o cara era um monge, né? E o monge tem um diálogo com o rei. Aí o rei ameaça o monge, diz: você vem obedecer e tal. O monge: eu não tenho que lhe obedecer, majestade, eu tenho que te respeitar. Eu respeito o rei, mas você tem que obedecer, que todos têm medo de mim e tal. Você tem que ter medo. Você tem medo de mim, você vai me obedecer, você tem medo de mim. Aí o monge diz: eu não tenho medo de vossa majestade, eu só respeito. Mas você tem que me respeitar e tem que ter medo também. Você tem que ter medo porque eu sou o rei. E o rei começou a partir para cima do monge e ameaçar. Por que você não tem medo de mim? Porque você é o rei. Ele disse: sim, eu posso te matar, posso mandar te matar. Aí o monge disse: eu não tenho medo da morte. Se eu puder, acaba aqui, majestade. Porque as pessoas têm medo de morrer. E você é o rei. Se você não obedecer, não me obedecer, não fizer o que eu quero, eu mato. E eu não, majestade. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de ferir os meus valores de virtude e tenho medo de trair a minha consciência. E se eu lhe obedecer em coisas erradas, coisas corretas eu posso obedecer. Mas coisas erradas que o rei faz, e quer meu apoio, não terão. E eu não vou apoiar coisas erradas, porque eu não quero ferir o meu código moral, o meu código de ética. E quanto ao senhor me matar, não é poder nenhum que você tem, você só tem o poder de me matar. Como eu não tenho medo, isso não me afeta. Entendeu, majestade? Aí o rei
recuou, porque não adiantava. Você só vai me matar só, mas medo não vou ter e nem vou obedecer. Aí o rei, né, considerou essa força mental daquele homem, entendeu? Então essa questão, os outros não podem mudar sua opinião. As pessoas podem te ofender ou te assustar. Então quando você chega nesse nível estoico de indiferença, aí você percebe também que não há motivo para brigar com os outros e nem para ofender. Você se torna uma pessoa calma. Quando você chega numa visão estoica, e não é uma coisa de todo dia, não é perfeito, viu gente? Vamos deixar claro isso. O estoicismo não é uma filosofia de perfeição. Nem quem está falando você aqui, que estuda o pensamento estoico, eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, e nada é pronto, o universo está em mutação. Os estoicos prestavam muita atenção no universo, respeitavam muito a cosmologia. Então, o universo está em mutação, já dizia Fritjof Capra, né? O universo está em mutação e você evolui. Então, se você evolui, você pode ter defeitos hoje. Não fica triste também. Não estou dizendo que você não corrigir seu defeito, mas não fique perturbado pelos seus defeitos. Apenas corrija-os. Porque a perturbação não vai ajudar em nada. Esse é um dos pontos que eu quero que fique nessa aula aqui de gratidão e generosidade. A mente perturbada não ajuda em nada e você está sendo ingrato com as situações de aprendizado. Quando você fica irritado, é porque você não está agradecendo a oportunidade de aprender. Você pega a oportunidade de aprender. Volta ao início da aula que nós falamos daquele jovem japonês, aquele jovem funcionário, né, da empresa japonesa, gastou 10 milhões da empresa num projeto errado, e quando ele vai embora, ou eles vão embora, vamos demitir? Não vamos demitir, porque não, você não. Agora que investimos 10 milhões na sua educação, a empresa considerou que os 10 milhões que ele gastou foi um aprendizado. Ele aprende, com certeza ele aprendeu. Quem perde, veja bem, alguém que entra num projeto com prejuízo de 10 milhões, com certeza essa pessoa vai aprender um pouco. Então a empresa investiu muito, a empresa investiu 10 milhões no rapaz, ele aprendeu, né? Dá para ver que ele não vai cometer aqueles mesmos erros, podem cometer outros erros, né? Como tem um amigo meu muito brincalhão que fala, eu vou cometer novos erros, mas vocês me corrigem agora, não vou repetir. E tem gente que repete, né? Então a gratidão serve para isso, para aperfeiçoar a nossa alma, a nível de raciocínio, para compreender melhor, observar melhor e sorrir. Quando você dá as coisas às pessoas, você ri. Quem dá às vezes o presente fica mais feliz do que quem recebe. É estranho isso. Muitas vezes quem dá o presente fica mais feliz do que quem recebe. É uma coisa humana. Os seres humanos são generosos. Dar, ajudar, contribuir, colaborar, são atividades extremamente benéficas. Fazem bem a mente, fazem bem a alma. Seja generoso, seja generosa, com sabedoria. Não seja inocente nem ingênuo. Você pode até dar 1 quilo de filé de peixe para uma onça, mas dê de longe, né? Dê de longe. Porque tem gente que pensa que ajudar e ser generoso é abrir a guarda. Não abre a guarda, não. Um estoico não abre a guarda, porque o estoico é um guerreiro. O estoicismo é uma filosofia de guerreiros, de lobos, de pessoas firmes. O estoicismo não. Filosofia de criaturas apáticas, sem ação. Não. A apatia que se fala no grego, é a não paixão. Não paixão não quer dizer fraqueza, não é mole. Aquela criatura débil, eu estou vendo aí, deixando tudo acontecer, eu não posso nada. Não. O estoico é uma pessoa forte. Inclusive, se levar o estoicismo a sério e se aprofundar, o estoico é mais forte do que os outros. O que ele não é arrogante, o que ele não faz é impor sua vontade aos outros, à força. O estoico é sábio e desliza no mundo, como um surfista cósmico. Pode lembrar do surfista prateado, mas um surfista cósmico sendo que vai surfando as ondas do universo, os movimentos. Nós vamos surfando, todo mundo é surfista, não sei se você sabe disso. Nós estamos surfando na galáxia. Nesse momento, a Terra está se movimentando milhões de quilômetros pelo movimento da galáxia, milhares de quilômetros pelo movimento da Terra, e está tudo se movendo no universo. Então, vamos surfar essa onda gostosa, vamos surfar essa onda, que é você navegar através do espaço-tempo, sendo generoso com os outros e tendo gratidão em sua mente. Muito obrigado por esta aula e pela atenção preciosa de vocês. Muito obrigado.